Vasco mudando a rota em relação à negociação de atacante e direções de Fernando Diniz, com o Vasco no mercado de transferências na busca por meia atacante e por jogador de lado de campo. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Em pleno destaque atual e em crescimento extremamente evolutivo sob o comando de Fernando Diniz, Ryan deverá ser um dos jogadores mais buscados pelo mercado europeu presente no elenco do Vasco. Isso porque o jogador é muito jovem e tem conseguido uma evolução nítida sob o comando do técnico Fernando Diniz desde a chegada do treinador ao comando do Vasco. Agora, mais do que nunca, destaque na equipe do Cruz Maltino, um jogador que tem plena evolução nesse presente momento, titular absoluto no lado direito do ataque do Vasco, conseguindo aos poucos e gradativamente conseguir conquistar confiança e também evoluir dentro daquilo que Diniz entende que ele pode ainda crescer. É um jogador que sem dúvida alguma será nesse meio do ano muito buscado por clubes que já monitoram ele há bastante tempo. O plano do Vasco desde o início de 2025 era buscava no seu planejamento renovar o vínculo do atacante de 18 anos e negociá-lo no meio da temporada por um valor interessante. Era uma estratégia simples e que fazia sentido naquela época, onde o jogador ainda não tinha conseguido um destaque mais significativo jogando no time profissional do Vasco. Ele que já estava no radar de algumas equipes europeias desde a segunda linha até também times de uma expressão mais média na Europa, mas não tinha conseguido se firmar no time principal. A virada de sua situação veio justamente com a chegada de Fernando Diniz, que conseguiu mudar completamente o cenário. Técnico conhecido por apostar nos jovens talentos e dar oportunidade, viu em Ryan também a oportunidade do jogador conseguir evoluir bastante. A transformação tem ocorrido de forma gradativa, mas já é muito nítida diante dos olhos do torcedor. A situação do Vasco ainda é bem ruim, não mudou, e por isso uma venda de Ryan, que era projetada no início do ano para acontecer na metade da temporada, deverá ser postergada justamente devido ao pedido do técnico Fernando Diniz e também a potencialização do jogador em relação a seu passe, que pode ser muito maior se o Cruz Maltino conseguir segurar o atleta até o fim do ano. O Vasco também conta com uma boa relação com o pai do atleta, o que faz com que haja mais segurança. O técnico Fernando Diniz, inclusive, tem dado a direção ao Vasco quanto à participação da equipe no mercado de transferências que acontece agora no meio de temporada, onde o Vasco e os demais clubes brasileiros passam a ter a oportunidade de conseguir melhorar os seus elencos mediante as contratações que podem ser realizadas durante esse período. Nesse momento atual, o técnico Fernando Diniz tem ajudado justamente na direção que o Vasco pode tomar no mercado de transferências, dado também a todas as características que o técnico busca adotar na equipe atual do Vasco, e por isso há necessidade também dessa participação do treinador para que ele consiga ser o mais claro possível na visão que será repassada à diretoria na busca por contratações que possam melhorar o nível técnico do Vasco ainda durante esse segundo semestre do calendário do futebol Cruz Maltino. Junto ao departamento de futebol, Fernando Diniz tem buscado ajudar justamente nas primeiras direções para que a direção do Vasco consiga buscar jogadores que ele deseja ter em seu elenco. Mediante a isso, um dos nomes que passaram a ser falados mais recentemente é o do meia atacante Gabriel Pirani, meia jogador que atua no DC United dos Estados Unidos, na Major League Soccer. É um atleta que tem vínculo até o fim de 2025, ou seja, a partir do meio dessa temporada ele passa a ser um jogador a ter a oportunidade de assinar um pré-vínculo. É um atleta ainda jovem, com 23 anos de idade, e o fato de já ter trabalhado com Fernando Diniz no Fluminense faz com que o jogador possa ter também características que consigam
ser mais positivas para o Vasco no atual momento, tendo em vista principalmente a questão financeira, onde o Vasco não precisaria desembolsar um valor financeiro imediato para a contratação do jogador. Pelas especulações até o presente momento, que tudo indica que o Vasco vai firmar a sua visualização na busca por reforços em jogadores que possam atuar do meio para frente. Ou seja, o Gigante da Colina tem priorizado o setor mais ofensivo do campo para que possa estar entregando reforços ao técnico Fernando Diniz para o restante dessa temporada de 2025. Dessa maneira, as especulações que começaram com mais frequência nesse presente momento marcam que o Vasco estará buscando no mercado jogadores que possam chegar e ajudar o Cruz Maltino a ter mais opções no setor ofensivo. Mediante a tudo isso, a direção do clube, comandada por Pedrinho, já tem também mais um alvo, dessa vez um que foi tentado anteriormente, tratando-se do atacante Vitor Sá, jogador que até pouco tempo esteve no futebol brasileiro jogando pela equipe do Botafogo, mas que atualmente defende o Krasnodar da Rússia. Aos 31 anos, o jogador não é desconhecido no futebol brasileiro justamente pelo fato de ter jogado no Botafogo mais recentemente, ou seja, é um jogador que sim tem o conhecimento sobre o futebol brasileiro por aquilo que apresentou no Botafogo. O Vasco chegou ainda durante o início do ano a fazer uma movimentação na busca pelo atacante, mas não conseguiu ter êxito na contratação. Mais recentemente, o jogador, ao ser perguntado sobre a possibilidade de voltar ao futebol brasileiro, foi bem claro ao responder que não pensa em retornar nesse momento, mas que não descarta a possibilidade de voltar ao futebol brasileiro. É mais um jogador de lado do campo que o Vasco tem se colocado, posicionado no mercado na busca por tentar uma contratação que possa ser viabilizada e que assim possa, quem sabe, se um êxito conquistado, fazer com que o técnico Fernando Diniz possa ter mais uma opção presente em seu plantel para o setor de ataque. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.